Dando aqui início a algumas dúvidas aí relacionadas ao speed test da Okla, tá? A Okla ela é muito exigente na parte de aprovação do servidor, então a gente tem que seguir aí uns requisitos, tá, bem severo para que ocorra tudo bem nessa videoaula aqui, tá certo? Então um dos requisitos aí iniciando é a parte do hardware, tá? Então aqui falar um pouco sobre o hardware mínimo para isso aí. Eu aconselho sempre estar usando um Core i3 ou superior, tá certo? Em questão de RAM, mínimo 4 GB, tá? Nunca abaixo disso aí. Lembrando, gente, que se você está usando uma máquina virtualizada, você tem que lembrar que essa máquina está compartilhando o hardware para outras máquinas virtuais, tá? Então, se é 4 GB por óculos, então nessa máquina sua virtual tem que ter 4 GB livre para a gente rodar o óculos, tá certo? Não é porque a sua máquina lá tem 4 GB que está compartilhado para outras e você vai enfiar também o óculos aí junto, tá? Pode aprovar, pode dar certo, mas na hora de você medir os testes, né, você imaginando que vai dar um teste legal, né, por estar em rede local, talvez não consiga, por causa da questão aí do hardware que está sendo compartilhado e você não tem hardware de sobra aí, tá? Então, o mínimo livre para o óculos aí é 4 GB. Em questão de HD, se você estiver instalando, se você não está usando o virtualizador, você está com o sistema instalado diretamente no PC, tá? O HDI pode ser pouco, 50 GB. Eu nem sei se acha HD de 50 GB, 120 eu sei que tem, né? Então pode ser um HD de 120 GB SSD, né? Para ficar bem bacana aí os testes aí velozes. Então, um HD fisicamente, né, a quantia mínima é 120 GB para rodar. Se for máquina virtual, cara, o máximo estourando aí 20 GB, tá? É o máximo aí, talvez não usa nem isso tudo, tá certo? Se você não está usando um virtualizador, o sistema operacional que a gente pede que instala é o Ubuntu Server, tá? Então, em cima do Ubuntu Server é onde que a gente coloca a aplicação do Okla para rodar. Se você está virtualizado aí com um outro sistema que não seja o Proxmox, tá? Então a gente pede que você instale um Ubuntu Server. Se você está usando o virtualizador Proxmox, que é o que a gente recomenda, né? Então aí fica muito mais fácil, porque a gente vai te passar o arquivo de extração já prontinho já, e junto com a videoaula, tá? Que você mesmo vai conseguir colocar o arquivo da aula dentro do Proxmox e ativar aí para você, tá? Então fica muito mais prático aí quem tem o Proxmox, beleza? Se você não tem, a gente pede que instale um Ubuntu Server, tá? Então aí a gente vai ter que entrar em ação para ativar o óculos para vocês. A parte aqui de domínio, talvez vai ser um vídeo anterior desse ou depois, e eu não sei bem como que vai ser a sequência nesse momento, mas vamos falar aqui de novo, né, sobre o domínio. A gente precisa ter um domínio exclusivamente para rodar o Okla, tá certo? Por mais que você já tenha site, por mais que você já tenha um domínio para o seu site, você vai deixar ele lá quietinho, sem mexer em nada, tá? E você vai comprar um outro domínio lá no registro BR, tá certo? Tem alguma videoaula, eu já até gravei essa videoaula falando sobre isso, mas eu não sei qual que vai vir aqui a sequência, mas vamos falar aqui de novo, tá? Então, se você vai comprar um domínio para o Okla, se é um domínio que vai ficar exclusivo para o Okla, vamos começar aqui com o nome de Speed Test, né? Para a gente já saber que esse domínio é para o Okla. E em sequência aí você dá o nome do seu provedor, tá? E aí só vir na lupinha e ver se ele está disponível, se está, é você comprar ele, beleza? Então esse domínio vai ficar exclusivo para o Okla. Aí após a compra desse domínio, você vai enviar para nós esse domínio, exatamente o domínio que você comprar, envia para nós aqui, porque a gente precisa desse domínio para a gente editar o arquivo antes de enviar para você, tá? Então a gente vai pegar esse domínio, abrir o arquivo de instalação do Okla, colocar lá dentro e te mandar aí, tá beleza? Como eu falei, né, quando você usa o Proxmox aí, fica muito mais prático para você ativar o Okla, porque a gente já te manda o arquivo prontinho já para você pôr aí nele, beleza? E após você comprar esse domínio, tá, a gente já vai ter uma videoaula aqui explicando como é que faz o apontamento de IP público para dentro desse seu domínio, tá certo? E sobre a questão lá do site, né, se dá para aproveitar ou não, né?
o domínio do site, né, se dá para aproveitar para o speed test da Ookla, até tem como, tá? Mas eu não recomendo, eu não gosto, tá? Eu prefiro que você deixe um domínio exclusivo somente para o Ookla, tá certo? E seguindo aqui, precisa ter site, tá? O seu provedor precisa ter um site aí acessível no ar, ao público, tá certo? Caso você não tenha site, a gente faz site aqui, consulte nossos planos aí, tá com um preço bem bacana. Então, beleza. Seguindo esse rádio aqui, é um rádio aí para gerar teste aí até de 300 a 400 MB, tá certo? Então, se você pretende gerar teste até nesse nível aí, né, de 300 a 400 MB, esse é um rádio ideal. Tá? Usando um Core 3 aí com 4 GB e um HDzinho recomendável SSD, tá certo? Adriano, eu vendo plano alto para os meus clientes, planos aí que atingem 400 MB, 500 MB, 600 MB, tá? Como é que eu vou fazer nesse caso aí? Então a gente tem que mudar esse rádio aí, tá? Então esse Core 3 aí talvez não vai te servir. A Ookla recomenda, o requisito da Ookla recomenda que se você vai gerar teste de até 1 GB de capacidade, né? Precisa ser um processador de soquete duplo, né? Que seria a placa-mãe com uma capacidade de 2 processadores. A memória RAM disponível para ele precisa ter 8 GB exclusivo somente para o Ookla, tá certo? Lembrando lá sobre o cenário que eu falei, a máquina virtualizada, né, que você tem várias máquinas virtuais, então você tem que ter 8 GB, né, disponível para rodar somente o Ookla, tá certo? A parte do HD é exatamente aquilo que eu falei, tá? Se for um HD físico aí 120 GB, tá? É o suficiente. Se for virtual é 20 GB no máximo, estourando, não usa muita coisa. A placa de rede tem que ser a placa de rede de 10 GB, tá? Então aí é provável que você vai ter que comprar uma placa PCI para pôr nela, ou uma placa fibra, né, SFP. Ou talvez se você comprou um servidor aí novo, atualizado, talvez ele já vem com essa placa de 10 GB, mas caso contrário precisa ter essa placa de 10 GB. Aí daqui para baixo é o mesmo esquema que eu falei antes, tá? Sobre o sistema operacional, né, que você vai instalar fisicamente no computador. Se você já tem um virtualizador aí que não seja o Proxmox, né, ou se você já tem o Proxmox, então tá bem fácil aí para a gente ativar o Ookla, tá? A parte de domínio é a mesma coisa que eu falei anterior e a parte do site também é. Você aplica a mesma conversa aí que eu falei anterior, tá? O que vai mudar aí para teste de 1 GB é somente a parte do rádio, tá? Precisa ser um rádio potente. A Ookla, ela pede que você tenha um soquete duplo, né? Para que consiga atingir teste de até 1 GB. Eu já ouvi falar pessoas que têm um Core i5 da geração mais recente, né? 7ª ou 6ª geração, ou então um Core i7, tá? De geração mais recente, tá? E com a placa PCI que suporta 10 GB, conseguir atingir esse tráfego alto aí, tá? A minha experiência, eu nunca tive aqui, mas eu já vi relatos que deu certo isso aí, tá certo? Então, passando uma dica aí, experiência que outro já teve. Caso você, talvez é mais em conta você comprar um Core 5 ou um Core 7, é mais fácil de você achar, né? Tá aí uma experiência que já me passou dizendo que deu certo, beleza? Provedor que não tem hiperfixo e site consegue ter um servidor de teste? Não consegue, tá? O provedor é obrigado a ter pelo menos um hiperfixo e site, tá certo? Se você usa a DSL aí, né, uma internet compartilhada, banda larga, que esse IP sempre está mudando aí, não vai dar certo, pode esquecer. E se você não tem site também, precisa fazer um site aí, beleza? Você que é provedor, precisa ter ASN, BGP, DNS? Não precisa, tá? Se você já é um provedor, tem hiperfixo e site, já é o começo para dar certo aí já. Funciona com base? Funciona, mas lembrando que em um dos links precisa ter um hiperfixo, tá certo? E público, tá certo? Tendo esse requisito aí já funciona. Pode ter lá 10 linhas, mas se de 10 você tem uma que já tem hiperfixo, né, e público, já vai funcionar já, beleza? O provedor precisa ter uma quantia mínima de link para ter a aprovação do speed test? Essa pergunta aqui ela é muito relativa, tá? Porque para cada região isso aí muda, tá? Umas regiões aí que pode ser mais fechada, assim, que pode acontecer de reprovar, é quando você está em metropolitana ou capital. Se você está em uma dessas regiões e você está abaixo de 1 GB de link, se o seu provedor não tem 1 GB de link, está abaixo disso aí,
pode acontecer de reprovar. Talvez se você está em média de 800, 700 MB, até 500 MB, corre o risco de dar certo também, tá certo? Se você mora mais pro interior, é mais de boa, tá? Então isso aí passa mais de leve, tá certo? Se acontecer de você seguir aqui com o serviço, né, de você ter a aprovação da Oculus e tudo mais, né, de a gente montar o arquivo aqui, a Oculus ela começa a avaliar o seu servidor durante um mês para ver, né, se vai cumprir com esse requisito aqui da questão do seu link, tá? Adriano, mas e se reprovar? Eu vou perder o serviço, eu vou perder o dinheiro que eu investi na máquina, na videoaula aqui no serviço que eu comprei de vocês? Não vai perder, tá? Quando a Oculus suspende o seu servidor por causa de link, tá fácil de ser resolvido isso aí. É só você pedir aumento de link, tá? E aí você pedindo aumento de link, é só você abrir um ticket, tá? Eu já tenho um vídeo explicando sobre como é que abre ticket para repassar isso para a Oculus, dizendo que já teve aumento de link, tá? E aí ela novamente vai avaliar o seu servidor e se tiver nos requisitos dela, o seu servidor volta a gerar tráfego interno de novo, beleza? Essa é umas perguntas aí que mais acontece, tá? E são as perguntas que precisam ser respondidas deixando bem claro, porque se não tiver nesse requisito aí, você não vai conseguir ter a aprovação da Oculus, beleza? Caso se você tem mais dúvida aí, se tem o nosso WhatsApp, é só chamar aí que a gente vai estar respondendo, tá? No nosso site aqui tem um botãozinho aí, para você dar um clique e chamar nós também no WhatsApp, caso você não tenha o nosso número, beleza? Forte abraço, até mais!